Ô, meninos, vamos começar, né? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente já viu toda a estrutura da embriologia e tudo mais, não foi? A gente viu todas as fases embrionárias. A gente viu o conceito de organogênese, que é a formação dos órgãos e tudo mais, os folhetos embrionários. E agora a gente vai entrar nos anexos embrionários, né? Que são estruturas que vão facilitar e auxiliar no desenvolvimento do embrião, tá? Como vocês sabem, quando a gente estuda embriologia, a gente não só se volta para estudar, por exemplo, embriologia humana. A gente estuda embriologia de uma forma geral, tá? A gente, basicamente, a gente estuda embriologia dos vertebrados, entendeu? Mas todos os animais, eles têm uma forma embrionária, como a gente viu. E algumas estruturas, elas são modificadas. Aí vejam só, o que seria um anexo embrionário, né? Então, são estruturas que derivam dos folhetos germinativos, mas que não fazem parte do corpo do embrião, tá certo? São estruturas que vão simplesmente existir apenas nesse desenvolvimento. Depois que o feto nasce, essas estruturas elas são descartadas, tá certo? Aí vejam, ó, a gente vai ter a vesícula vitelínica, também chamada de saco vitelínico, que a função principal é justamente o armazenamento de nutrientes. O âmnion, que é uma bolsa cheia de água, que vai, onde a função principal é a proteção mecânica. O córion, que é uma estrutura que está relacionada com as trocas gasosas do embrião, até porque o embrião não respira pelo nariz, né, ou pelas narinas, enfim. Ele tá dentro de uma bolsa cheia de líquido. Como é que ele respira pelo pulmão? Então, essas trocas gasosas, elas têm que acontecer de alguma forma. E acontece pelo córion. O antalóide é uma estrutura que armazena as excretas, porque o embrião, o feto, ele também realiza sua excreção. A placenta e o cordão umbilical, tá certo? E cada um desses tem uma função, mas nem todos os seres eles vão apresentar essas estruturas. Aí vejam, aqui eu tenho uma representação de um ovo. Deixa eu aumentar aqui, que eu esqueci. Pronto, agora ficou melhor para vocês. Eu tenho aqui a representação de um ovo, certo? Aí vejam aqui, por exemplo, essa parte aqui amarela, ó, essa parte toda aqui amarela, certo? É justamente o âmnion. O saco amniótico, certo? Que é justamente a região onde vai se existir o armazenamento de nutrientes. Ó, deixa eu ver. Peraí, âmnion não. Onde vai se existir a maior parte de líquidos para a proteção, certo? É aqui que dentro aqui é onde está o líquido amniótico. O líquido amniótico, pessoal, quando a gente vai, por exemplo, para um ser humano, o líquido amniótico é justamente aquele líquido que sai
para a mulher grávida, quando assim, a bolsa estourou, aquilo é líquido amniótico. Eu estou falando meio estranho assim, porque minha língua está cortada. Enfim, vamos voltar. Aí esse líquido, esse saco cheio de líquido, né? Ele vai servir para uma proteção mecânica. Qualquer coisa, qualquer impacto, certo? Vai proteger esse embrião. Tá? Aqui, ó, que eu tenho o saco vitelínico, que é onde armazena-se todos os nutrientes. Veja, um ovo. O embrião ele está lá dentro do ovo, mas ele precisa de nutrientes, né? E esses nutrientes eles vão estar aqui só aqui, ó, no saco vitelínico. Todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião até o momento em que ele eclodir desse ovo vão estar aqui. Quando o embrião estiver pronto para sair, ele vai eclodir e pronto, certo? O antalóide é outra estrutura aqui que vai estar presente aqui no ovo para as trocas gasosas, né? Ou seja, aqui existe também toda a concentração de gases, certo? Que o embrião vai necessitar dentro do ovo, tá? Aqui está o embrião e por fora, ó, por fora, no caso, por dentro da casca, né? É onde está localizado o córeo, tá certo? Gente, eu dei uma errada aqui, básica, decorrente ao meu sono. Essa estrutura aqui, antalóide, ela armazena excretas. O córeo é o que está por fora da casca, ou colado com a casca, tá? Que é o que vai fazer as trocas gasosas. Beleza? Deu para entender? Ou querem que eu volte? Deu para entender. Eu, né? Não preciso de mais café. Ontem eu fiquei acordado até 2 horas da manhã. Fazendo o quê? Quem chuta? Eu dou um ponto para quem acertar. Não, de forma alguma. As aulas já estavam prontas desde sábado. Eu estava tomando uma taça de vinho. Que de uma taça foi para outra, que de outra foi para outra, e que de uma garrafa foi para outra garrafa. Foi, tomando vinho, ouvindo John Mayer, sozinho, curtindo a minha própria presença. Tava tão bom. Aí chega as duas notícias piores. A primeira, acabou o vinho. A segunda, já são 2 da manhã. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho de cada uma agora, tá? Então, a vesícula ou saco vitelínico, ele é o primeiro anexo embrionário a surgir nos vertebrados, certo? Justamente porque é onde se está todos os nutrientes, né? As reservas nutritivas. Então, ele é um dos mais importantes, tá? E ele se caracteriza por ser a fonte de nutrição do embrião que não tem contato com a mãe. Então, assim, o saco vitelínico ele vai ser muito mais importante, por exemplo, nos peixes, nas aves e nos répteis, certo? Por esses animais eles estarem fora do corpo da mãe, tá? Corresponde a uma estrutura em forma de saco ligada à região ventral do embrião. Sua principal função é armazenar os nutrientes, tá? No caso dos anfíbios, os anfíbios eles não apresentam um saco, uma vesícula. Vesícula é saco, uma bolsa típica, certo? No caso, o vitelo, que é a substância nutritiva, ela fica no interior dos macrômeros, certo? Que são células especializadas do embrião, tá? Então, os anfíbios, eles não, por mais que eles estejam dentro de ovos,
o anfíbio ele não apresenta o saco vitelínico, tá? E nos mamíferos, existe um tipo de mamíferos que a gente chama de mamíferos eutérios e mamíferos placentários, tá? Então, o saco vitelínico, nesses casos, ele é reduzido, visto que não ocorre uma nutrição completa através do saco vitelínico, porque a maior parte da nutrição dos mamíferos é pela placenta, tá certo? Aí, ó, nos mamíferos, o saco vitelínico ele é responsável pela produção das hemácias nos primeiros estágios da vida. Tá certo, gente? Dúvidas? Bom, como ninguém Não. respondeu nada. Vamos para o âmnio. O âmnio é justamente, ó, a bolsa de líquido, tá? Quem está me aperreando? Âmnio, ó, é uma fina membrana que delimita uma bolsa repleta de líquido. O líquido amniótico que tem por funções evitar o ressecamento do embrião e proteger o embrião contra choques e impactos mecânicos. O âmnio ele vai apresentar uma importante adaptação dos répteis à vida terrestre junto com a fecundação interna e faz parte do chamado ovo terrestre. É porque é assim, vamos lá. Antes dos répteis, deixa eu tentar pegar aqui, porque se vocês viram no 7º ano. Antes dos répteis, a gente tem os anfíbios, né, que são a fase pré-evolutiva, vamos dizer assim. E aí os anfíbios, o ovo do anfíbio, ele é um ovo sem casca, ele é um tipo de ovo que ele é muito, muito delicado, muito fininho, certo? E o ovo do anfíbio, ele fica em regiões úmidas, tá certo? O ovo do anfíbio, ele fica em regiões... Na verdade, úmida não, né? Ele fica dentro da água, o ovo do anfíbio. Tá? Então, assim, como está dentro da água, então não se existe, por exemplo, uma possibilidade de ter tantos impactos mecânicos quanto um ovo que está numa região terrestre. Concordam? Até porque ele está dentro da água, certo? Aí, veja, a questão aqui do âmnion, ele está presente nos ovos com casca, é justamente um tipo de adaptação desses seres, certo? Porque os répteis, eles são terrestres, e o ovo do réptil ele vai ficar em solo terrestre. Então, é uma adaptação desses seres para que esse ovo ele suporte, certo? Os possíveis impactos mecânicos que irão acontecer no ambiente terrestre que não aconteceriam no ambiente aquático, enquanto esses seres, na sua fase pré-evolutiva, eram anfíbios. Deu para entender, pessoal? Deu. Deu. É bem tranquilo isso. É só imaginar assim, vamos lá. Se os répteis evoluíram dos anfíbios, os anfíbios eles botavam os ovos na água, os répteis eles dominavam o ambiente terrestre. Então, um dos principais pontos evolutivos de anfíbio para réptil foi justamente ela veio desde a questão embrionária, tá certo? Para poder o ser se desenvolver, certo? Então, quando a gente vai falar sobre evolução, é por isso que existe, por exemplo, uma disciplina na biologia que se chama embriologia comparada, certo? É quando a gente compara, é quase isso que a gente está fazendo. A gente compara todos os tipos de embriões dos vertebrados e tudo mais, e a gente vê o ponto evolutivo da embriologia, certo? Entre esses animais. É bem difícil essa disciplina. Eu quase reprovo ela. É péssimo.
Quem for fazer biologia aí, parabéns. Aí vamos lá, ó. Esse anexo, né, o âmnio, ele permitiu aos répteis avançarem em terras secas, a independência da água para a reprodução. Além de toda essa questão evolutiva, ainda teve a questão da independência da água na reprodução. Certo? Vamos para o córion. Ó, o córion, ele é uma membrana fina que envolve os outros anexos embrionários e é o mais externo. Junta-se com o antalóide para formar o alantocóreo. Peraí, não é antalóide, não, é alantóide. Para formar o alantocóreo, com função respiratória em aves e répteis. Tá? Fica sobre a casca do ovo, camada de proteção, trocas gasosas com o embrião e o meio externo. Então, ele fica sobre a casca. A casca, pessoal, a casca do ovo, ela é porosa. Se você pegar um ovo de galinha e colocar assim junto de, sei lá, limões, o ovo, quando você for comer o ovo, ele vai estar com gosto de limão. Por quê? Porque a casca ela é porosa. Tem gente que faz, sabe o quê, pessoal? Tem gente que coloca, que lava ovo, como se estivesse lavando legumes e verduras. Coloca água sanitária na água, aí coloca os ovos. Não façam isso, pelo amor de Deus. Uma vez minha mãe fez isso. E deixou lá. Eu disse, vai perder todos os ovos. E ela não sabia. Por quê? Porque a casca do ovo é porosa. Então, as substâncias de fora passam para dentro do ovo. Tá? É porque a gente não vê. Entendeu? Aí, vejam. Por que a casca do ovo é porosa? Justamente, ó, para que as partículas de oxigênio e de gás carbônico elas consigam, ó, transpassar pela casca. Entendem? Aí, ó, como o córeo ele é uma membrana fina, certo? Que fica envolvendo todo o ovo, ele só fica por baixo da casca, certo? Então, é justamente o córeo quem vai ser o responsável pelas trocas gasosas, certo? Do ambiente com o embrião. Entenderam? Aí, veja, nos mamíferos, o córeo, ele faz parte da placenta, tá certo? Ele se une à parede uterina e forma a placenta. Menino, o mundo tá pegando fogo aqui. E olha que tá no mute. Está no mudo. Tá atrapalhando a televisão aí, não, né? Tá não, dá nem pra ouvir direito. É. Alantoide, ó. O alantoide, gente, vejam como eu sou. Eu sou. É burrice mesmo, minha. Eu sempre chamei isso de antaloide, mas é alantoide. Mas tem livros que apresentam antaloide também, tá certo? Vocês vão ver lá. Se vocês não verem no livro de vocês, é porque eu sou burro. Vejam, é uma estrutura, né, de membrana ligada à parte posterior do intestino do embrião, tá? É também uma membrana em formato de saco, tá certo, gente? Nos répteis e nas aves, ele tem várias funções, como trocas gasosas, armazenamento de excretas, remoções de sais de cálcio da casca e incorporação no esqueleto do embrião, facilitando a saída do animal ao nascer. A casca, pessoal, ela é rígida. Por quê? Porque a casca do ovo ela é repleta de sais de cálcio e carbonato de cálcio. Assim, na verdade, são vários tipos. Já é carbonato de cálcio, ela tem esqueci agora. Enfim, são sais de cálcio, vários tipos de sais de cálcio, certo? E o cálcio ele é retirado, ele é extraído da casca, certo?
para o embrião formar o seu esqueleto. Aí vejam como é perfeito. Conforme ele vai retirando esse cálcio da casca para formar o seu esqueleto, o embrião vai ficando mais forte e a casca vai ficando como? Cada vez mais quebradiça e maleável. Isso facilita na hora de eclodir. Certo? Veja que coisa linda, né? Aí veja, nos mamíferos, o alantóide ele é reduzido e forma o cordão umbilical. Dúvidas? Não. Vamos agora para a placenta. Ó, a placenta, ela é típica dos seres mamíferos, tá? A placenta é um tipo de anexo embrionário que não vai existir em aves, em répteis, em anfíbios, em nada disso, em peixes, em nada. A placenta é dos mamíferos. Tanto é que existe uma classe de mamíferos que são mamíferos placentários, certo? E não são todos os mamíferos, tá? São os mamíferos placentários, certo? Os mamíferos marsupiais têm uma placenta muito primitiva, e os outros tipos de mamíferos, que são os eutérios, se eu não me engano, que são os ornitorrincos, por exemplo, eles não têm placenta, tá? Eles botam ovos. Eita, bexiga lixa. Vixe. Gente, não sejam racistas. Vamos lá. O que foi? Oi. O que foi que aconteceu? Só um negócio aqui. O cara passou na moto, a polícia, enfim. Veja só, a placenta é uma estrutura totalmente vascularizada, certo? Ela é típica dos mamíferos, que se forma do córeo mais o alantoide, certo? E o endométrio materno. São duas estruturas embrionárias que antes dos mamíferos existiam, certo? Mas que juntaram-se e formaram a placenta. Tá? É uma forma evolutiva, vamos dizer assim. Não é considerado por muitos autores como um anexo embrionário, já que tem uma parte materna e outra fetal, tá? Mas a gente estuda a placenta como um anexo. Permite a troca de substâncias entre o organismo, certo? Entre o organismo materno e o organismo fetal, tá? Por isso que ela é tão vascularizada, né? Sangue, tudo é pela placenta, tudo. Nos primeiros meses de gestação, a placenta trabalha produzindo hormônios, progesterona e estrógenos, além de substâncias de defesa, como anticorpos, enfim. Participa da nutrição, respiração e excreção. Então, tudo. Respiração, excreção. Porque a excreção, tipo, não é cocô e xixi. São substâncias que são restos metabólicos, certo? E essa excreção, ela é via corrente sanguínea. Então, o feto, quando ele está produzindo essas substâncias, né? Porque, veja, a gente tem que entender o seguinte. Essa excreção, essas substâncias que ele produz, por exemplo, ele não tem como fazer cocô porque ele está comendo, né? Então, só faz xixi. Aí, veja, a urina, ela é repleta de restos metabólicos. E os mais importantes, o ácido úrico, a ureia, a creatinina, certo? A amônia, todas essas substâncias que são tóxicas, elas saem diretamente do sangue do embrião, pela corrente sanguínea mesmo, passa do embrião para a mãe, e a mãe excreta junto quando ela vai fazer o xixizinho dela. Certo? Então, a mãe, praticamente, ela faz tudo pelo feto. Certo? Porque o contato de feto, a fisiologia do feto é via corrente sanguínea, via placenta. Tudo é pela placenta. A respiração de gases, a mãe respira, os gases passam pela corrente sanguínea e da corrente sanguínea vai para o feto. Certo? Tudo é via placenta. Tá certo, gente? Nutrição, tudo que vocês imaginarem. Tá? Os anticorpos da mãe passam para o feto. Tá? Então, é basicamente assim.
A placenta é essa região aqui, ó, em azul escuro. Tá certo? Aqui é o embriãozinho, né? Onde ele vai ficar localizado. E aqui é a placenta, né? Que é a parte escura. O cordão umbilical, né? Que vai fazer o contato da mãe com o feto, tá certo? E aqui as outras estruturas, né? O córeo e o líquido amniótico recobrindo, né? O cordão umbilical. Qual foi a resposta? Eu não vi, não. Ah, o povo reclamando com o Bolsonaro do arroz. Aí o presidente deu a resposta no cara. Eita, presidente baixaria da peste. Esse povo é doido. Vamos lá, gente. Ó. Cordão umbilical. É uma exclusiva, uma estrutura exclusiva dos mamíferos, né? É justamente o que vai fazer a ligação da placenta, certo? Materna com o embrião, com o feto, tá? Apresenta duas artérias e uma única veia. Estruturas que garantem a nutrição e respiração do embrião. É formada a partir do alantóide e da vesícula vitelínica. Como eu falei a vocês, né? Antes era alantóide e vesícula vitelínica, se juntaram e formaram o cordão umbilical para os mamíferos, tá? E aqui eu só vou dar uma geral, porque a gente já viu isso. Então, tipos de gêmeos, né? Existe a chamada gravidez gemelar, né? Que são o, os gêmeos que nascem a partir da germinação de ovos. Aí, veja, a gente vai ter o monozigóticos, que são idênticos ou univitelinos, dizigóticos, que são bivitelínicos, né? Você já sabe o que é isso. Os siameses e os parasitas, tá certo? Aí, veja, a formação de gêmeos dizigóticos são chamados os falsos gêmeos, que é quando a mulher libera dois óvulos, dois ovócitos, né? E esses ovócitos, cada um são fecundados por um espermatozoide, tá? E aí ele vai formar dois embriões totalmente diferentes com duas placentas, tá certo? Já o gêmeo verdadeiro é o monozigótico, né? Onde um espermatozoide fecunda apenas um ovócito. No processo de divisão celular, esse óvulo agora fecundado, ele se divide, certo? De forma dois óvulos idênticos. E aí eles vão se desenvolver e formar os gêmeos idênticos, os dois pertencentes a uma placenta só, tá? Os gêmeos siameses, a gente já sabe qual é, né? São aqueles tipos de gêmeos que são ligados por alguma estrutura do corpo, tá? E os gêmeos parasitas, já ouviram falar desses? Não. Não? Vocês vão ver agora. Ó. É uma das mais raras mutações que existe. É um fenômeno extremamente complexo e pode ocorrer de diversas falhas, resultando em problemas enormes. Geradas em uma gravidez, a do gênero parasita não está viva. Peraí, geradas em uma gravidez é a dos gêmeos parasita. É porque está tão estranho esse slide, né? Enfim, não está viva e nem possui cérebro. Gente, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Ó, é tipo um gêmeo. Um gêmeo. Eu acho que isso aqui é como se fosse um gêmeo siamês, alguma coisa assim, que não desenvolveu o cérebro, mas desenvolveu, por exemplo, algumas estruturas. E aí essas estruturas ficam pregadas assim. Ó. É como se esse gêmeo parasita, ele só se desenvolve a partir, por exemplo, do gêmeo que tem cérebro, que tem a fisiologia completa. Entendeu? Veja que coisa. Ele não desenvolveu, mas ele tá lá junto. Tá vendo, gente? Existe muita coisa nesse mundo. Muita, muita, muita. E aí, crianças? Gostaram da aula de hoje?
Uhum. Ô, professor, e tem tipo uns gêmeos que tem como eles tipo, comem, né, uma parte do corpo do irmão. Ai, como assim? Um Eu gêmeo. já vi, eu já vi que tem caso que, tipo, um gêmeo, ele meio que. Como se tivesse comido a mão do irmão no útero ainda. Comido com a boca. Não sei, eu não sei se foi tipo. Eu não sei, eu sei que foi isso. Eu acho que é um gêmeo parasita, né? Que ele, se é parasita, ele suga mesmo. Entendeu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deve ser. Agora que, tipo, eles dois estão vivos, só que um não tem a mão por causa disso. Uhum. Engraçado, né? Hoje deu, mudando um pouquinho de assunto, é, recorde de Covid no mundo. Aí no Brasil só baixa. Enfim, vamos lá. O gêmeo parasita ele pode surgir de dois modos diferentes. O primeiro é quando ocorre a morte de um dos fetos dentro da barriga da mãe, certo? E o segundo é quando há uma gestação de gêmeos siameses, onde um dos fetos não consegue formar seu próprio corpo. Entendeu? Ele pode surgir dessas duas formas. Então, deixa eu ver aqui. Vai fechar, vou mandar outro link lá.